como Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933 e deu início à Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje, no canal Mergulho na História, explicaremos o caminho que levou Hitler a assumir o poder. Bom, para entender como Hitler chegou ao poder, é importante que entendamos a Primeira Guerra Mundial. No começo ali do século XX, existia um processo de corrida armamentista na Europa, que foi provocado pela Alemanha, tá certo? O Kaiser, até então, que estava no poder na Alemanha, deu início à construção de navios de guerra, o que foi seguido pela Inglaterra e depois pela França. Então, houve uma corrida armamentista na Europa. E as origens desse processo da Alemanha é o processo da demora da reunificação alemã. Então, assim, a Alemanha foi o último país a se unificar, junto com a Itália. Então, esse processo aí eu vou tratar em um vídeo específico. Mas, enfim, essa corrida armamentista fez com que a Europa se transformasse em um grande barril de pólvora, onde, no caso, qualquer centelha daria início à explosão, que foi a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a questão do assassinato do arquiduque Ferdinando deu início, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Então houve a Primeira Guerra Mundial, mas não trataremos nesse vídeo específico, e como consequência houve a derrota por parte da Alemanha, que foi responsabilizada sozinha pelo custo da Primeira Guerra Mundial, e assinou o Tratado de Versalhes, que a assinatura desse tratado impunha pesadas restrições tanto de caráter econômico quanto de caráter geopolítico. Por exemplo, esse tratado dizia que a Alemanha não poderia ter um exército superior a 100 mil homens, não poderia ter submarinos, não poderia ter força aérea, não poderia ter blindados, e algumas áreas ela não poderia ocupar dentro do seu próprio território, bem como a perda de vastas zonas territoriais. Então, essas condições vistas como humilhantes pelo povo alemão foi responsável pelo surgimento de várias doutrinas radicais no começo ali da década 10, de 1910 a então 1920. Lembrando que nós tínhamos como movimentos radicais que visavam reerguer o moral alemão, movimentos anarquistas, movimentos comunistas e movimentos fascistas. Então o que ocorreu? Em 1910, Anton Drexler funda o Partido dos Trabalhadores Alemães, em alemão DAP. Em 1920, ou melhor, ainda em 1919, quando foi fundado esse Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, Hitler, que serviu na Primeira Guerra Mundial, foi convocado pelo exército para agir como espião dentro desse partido político que estava iniciando. Então Hitler foi mandado para lá e, curiosamente, ele se interessou pelas três grandes ideias desse partido. Quais seriam essas três grandes ideias? Pan-germanismo, anticomunismo, antijudaísmo. Esses três pilares do partido do DAP, de Anton Drexler, fez com que Hitler admirasse esse partido, inclusive deixando sua missão de ser espião, integrando esse partido. Em 1920, um ano depois da fundação desse partido, houve uma completa reestruturação, onde esse partido passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em alemão NSDAP, certo? E em 1921, após uma profunda mudança nos seus quadros, Hitler conseguiu fazer com que o fundador Anton Drexler fosse expulso da liderança do partido, e ele mesmo assumindo a liderança do NSDAP, certo? Então o que ocorreu aí? Hitler, em 1921, ainda em 1921, ele começou a desenvolver as suas primeiras, os encontros nas cervejarias, que foi a história do partido nazista, começa nas cervejarias. Ele fazia encontros, até então não conseguia reunir muitas pessoas, e nesses encontros nas cervejarias ele solicitava que as pessoas aderissem à mudança e à não aceitação das cláusulas do Tratado de Versalhes. E tinha cada vez mais, ele fazia esses encontros que
não tinha recursos financeiros, ele solicitava, passava ali um chapéu pedindo recursos para as pessoas e as pessoas colaboravam para pagar um café, um biscoito, ali uma cerveja, para que o outro encontro tivesse mais pessoas para ouvir as ideias de Hitler. Então ali, em 1923, Hitler tenta tomar o poder, que foi chamado de golpe da cervejaria. Só que o golpe fracassou, Hitler foi preso. Nesse momento que ele estava preso, ele escreveu o seu livro Minha Luta, mas a gente vai tratar disso em outro momento. E em 1925 ele é posto em liberdade e há uma reestruturação do partido nazista que volta agora com força máxima para poder angariar apoio popular. Então isso aí, em 1925, quando Hitler ele volta a militar junto, lembrando que os encontros são sempre nas cervejarias. A cervejaria são os pontos de encontro onde Hitler tenta divulgar suas ideias e atrair realmente, de fato, cada vez mais multidão. Encontro após encontro esse na cervejaria, as multidões sempre cresciam. O que era ali um movimento que começou com 8 pessoas, agora já reunia milhares de pessoas. Então, assim, quando Hitler é posto em liberdade e retoma os trabalhos políticos ali em 1925, uma zona muito importante, talvez a mais importante economicamente da Alemanha, que a zona do Vale do Ruhr, já estava ocupada por tropas francesas que alegavam descumprimento das cláusulas do Tratado de Versalhes, e realmente houve esse descumprimento, e ocuparam essa zona, o que feriu o orgulho e o moral alemão. Então, assim, esses encontros, importante destacar que existiam tropas que faziam a proteção pessoal de Hitler e das lideranças nazistas, seriam as tropas de assalto, SA, bem como agredia fisicamente os outros partidos, como por exemplo os partidos social-democratas, os partidos católicos e principalmente os comunistas. E nesse momento a gente destaca que a violência era recurso utilizado por todos, mas a SA, que fazia a proteção dos eventos políticos que Hitler conduzia, além da violência que já existia naturalmente, era uma violência alta até para os padrões daquele momento violento. Então conseguia ser mais violento que os demais. Então assim, a SA tem um papel fundamental na proteção de Hitler durante esses encontros nas cervejarias. Então, apesar de várias tentativas por parte dos comunistas de agressões físicas a Hitler durante esses encontros, a SA fazia e conseguia muito bem fazer a proteção de Hitler. E aí foi ganhando corpo, e cada vez mais o partido nazista conseguia reunir multidões nesses encontros nas cervejarias, que depois tantas pessoas que aderiram a esses encontros, que os encontros passaram a ser em locais públicos, porque não caberia mais no interior das cervejarias. Então o que ocorreu? Cada vez mais ganhava força, até que em julho de 1932, na eleição do Reichstag era o Congresso Alemão, que se chamava dessa forma. Houve a maioria foi eleita das cadeiras do Congresso, no caso de lá, o Reichstag, eram de nazistas. E por isso, pela maior concentração e maior eleição por parte da ocupação das cadeiras pelo partido nazista, Hitler teve o direito de ser indicado chanceler a partir de janeiro de 1933. Então Hitler, em janeiro de 1933, por causa dessa eleição, que a maioria foi ocupada por cadeiras por membros do partido nazista, Hitler ele se consagra chanceler em 33. Mas até então, ele não era autoridade máxima. Lembrando que a gente tinha a figura do presidente, Hindenburg, que era o presidente da Alemanha. Ele era considerado um herói de guerra, e isso era muito forte na cultura alemã. A valorização de personagens da guerra eram muito cultivados e admirados. E Hindenburg, apesar da elevada idade, ele era uma liderança e era o presidente. Só que ele vem a falecer em agosto de 1934. Quando ele vem a falecer, Hitler acumula a função de chanceler, desde ali de janeiro de 33, e agora também a de presidente. Então, a partir desse momento, Hitler ele tem a função de chanceler e de presidente. Então não existe mais ninguém
nenhuma autoridade política que ele preste satisfação. Então ele acumula o poder absoluto. Nesse momento não existiam mais oposições políticas. A SA, com o uso da violência, já tinha acabado com a questão do Partido Comunista. Os social-democratas, os católicos, todos estavam acuados. Não existia mais oposição política. Então Hitler, utilizando a máquina, via um caminho sem oposição para implantar a sua doutrina nazifascista. E é isso que ele faz até que em 1939 há início a Segunda Guerra Mundial, mas trataremos isso em outro vídeo específico. Agradeço, se você gostou, deixa aqui o seu like. Até mais!